O cronista, aos 50 anos, faz 32, portanto, conheceu pessoalmente Nelson Hungria, com um nome alemão no meio, Hoffenbauer, ministro do Supremo Tribunal Federal. Aquele juiz, entre outras qualidades, foi fautor e intérprete reverenciado do Código Penal lá de trás, ainda em vigor com as alterações de estilo. Hungria é pouco citado hoje, mas tem lugar cativo em muitas bibliotecas. Evandro Lins e Silva era outro conhecido, não íntimo é certo, mas próximo o suficiente para uma ou outra conversa. O escriba se honrou também como escudeiro de Heleno Cláudio Fragoso, nas vindas a São Paulo daquele penalista, um homem bom, excelente criatura certamente, mas solitário e cauteloso muito nos debates e conversas sociais. O cronista trouxe Marcancel ao Brasil, escoltando-o em excursões ao Museu do Ipiranga em São Paulo e concorrendo inclusive para a internação do criminalista francês em hospital das proximidades, pois o cultíssimo parisiense queria experimentar pato com tucupi, não se dando bem com aquela iguaria brasileira. O escriba seria atrevido se dissesse que terçou armas com José Frederico Marques, mas os dois se encontraram num corredor de congresso da OAB no passado, muito passado, durante a ditadura. E Frederico Marques, atravessando, parou no corredor e disse: "Ô menino, você tem razão, mas eles querem o desvestimento dessa competência com influência no Código de Processo Penal brasileiro, fica para um dia desses, não é tempo ainda." Tem este escriturário do processo, vasta galeria de fotos com um ou com outro, dentro e fora da profissão. Visitou Ponte de Miranda no Rio de Janeiro, entusiasmou-se com a vastidão dos livros postos nas estantes de uma sala muito grande, nos fundos de um casarão, arquivos e mais arquivos enfileirados, contendo centenas de notícias jurídicas e acórdãos criados pelos tribunais do país. Enfim, este escrevinhador tem muito boas lembranças de todos, realçando-se Celso Delmanto, que foi um quase irmão e deixou muita saudade. Fora da advocacia criminal, diga-se que o cronista andou por aí com Hebe de Bonafini, La Madre de Plaza de Mayo. Fez música para as madres na Argentina, em Buenos Aires. De vez em quando tal música era tocada, enquanto as madres passeavam em volta da Casa Rosada. Trouxe Hebe da Argentina para proferir palestra aqui na OAB, embora correndo risco os dois de alguma incursão dos militares ainda ponteando o caminho. Já se vê que este escrevinhador viu quase tudo, mas anda muito preocupado agora com postulações às altas hierarquias judiciais do país. Já presenciou coisa pior, sim, mas numa época em que o tacão da soldadesca pisava duro no solo brasileiro. Naquela época havia extravagâncias, admita-se, mas nunca um cidadão tentou atirar tomates num ministro do Supremo Tribunal Federal.
cujo maior defeito é aquele de garantir respeito à Constituição da República. Não houve isso, não. E o escriba não presenciou também a exposição pública de discussões ou altercações mesmo entre os respeitadíssimos magistrados integrantes do Supremo Tribunal Federal. Visualizações estas só possíveis em razão da chamada transparência alcançando a nação inteira. Dir-se-á que aquilo é sinônimo de democracia imperante, mas, por outro lado, redimensiona a figura do magistrado, aquele fenômeno, disso resultando consequências nem sempre saudáveis. É prerrogativa do sobrevivente, muito mais pelos diferenciados pelo poder ou cultura, muito mais do que destes, a interpretação dos percalços e tendências pontilhando a conduta daqueles aos quais o destino atribuiu a função de julgar. De um lado, a multiplicação de processos, não mais transbordando de gavetões, mas de entranhas secretas de computadores disciplinados e muito por assessores dos eminentes juízes. De outra parte, pressões polimorfas, advindas do meio social, expelem muito sangue exigindo vingança contra acusados merecendo tratamento processual severo, mas nunca extrapolando as garantias constitucionais. Desgraçadamente, é o que vem acontecendo ao lado disso. Um conflito interno criado pela explosão de personalidades fortes da Suprema Corte, esquecendo-se os debatedores no meio da refrega daqueles padrões básicos da civilidade. Tudo faz parte, diga-se, do temporal ideológico esquisito graçado pela pátria. Na verdade, a magistratura brasileira enfrenta provocações muito relevantes, pois os delinquentes sugadores da vitalidade econômica do país estão em ação, mas, concomitantemente, existem limites legais ao mutilamento das criaturas visadas. A toga, então, se introduz num bailado estranho, havendo competição acirrada, a saber quem, quando, onde, como é vencedor da mensuração das penas impostas aos condenados, que são incrivelmente estendidas. Além disso, a chamada Polícia Judiciária, principalmente a federal, se espera num vitupério a dignidade dos presos provisórios, conduzindo-os aos cárceres com algemas e correntes espalhadas nas mãos e nos pés. Espetáculo este censurado, é certo, pois o próprio ministro Gilmar Mendes, em manifestações no plenário, censurou tal comportamento sádico. No meio disso, no entremeio, a maior vítima é o Instituto do Habeas Corpus, porque os tribunais têm desenvolvido jurisprudência impeditiva da migração de tal salvaguarda às cortes superiores, castrando os pedidos de socorro, que, conhecidos e examinados antes, transformava o Brasil numa pátria amante das liberdades públicas. Parece que o Supremo Tribunal Federal agora, conscientizado do fenômeno a colocar o país num lugar expressivo entre as nações que mais encarceram no mundo,
começa a recuar no aprisionamento, dando exemplo recentemente, enquanto impede a chamada condução coercitiva de investigados, indiciados ou testemunhas. Ladeando esse todo, à frente do todo, o ponto de exclamação referente à prisão a ser executada após coonestação em segundo grau ou em circunstâncias esgotativas de recursos ordinários, embora não transitado em julgado a condenação. Pelo sim, pelo não, a ministra presidente da Suprema Corte precisa colocar o assunto em plenário, sabendo-se que há encarcerado importante dependendo da solução meritória. Tem os órgãos da acusação muito receio de acórdão a beneficiar acusados análogos, cientes todos do reflexo ou da influência nos destinos políticos da nação. O povo está aí nas ruas, indeciso sim, mas a cidadania há de resolver o assunto nas urnas, mesmo em se afirmando que o cárcere constitui elemento impeditivo de opções refugadas pelo sistema eleitoral vigente. É assim e não é assim. Nelson Mandela restou anos e anos aprisionado e se transformou, no fim das contas, em presidente da África do Sul. É exemplificação que não é solitária, não. Na verdade, os destinos de um país se resolvem dentro de um conceito amplo de tempo, sujeitando-se os fenômenos intercorrentes a muitos acidentes de percurso, tocante ao amanhã. O intérprete só pode imaginar, ou fabular, se preferirem esta expressão. Ver-se-á. O futuro não existe, pois ainda não chegou. Ver-se-á quando o futuro chegar. Se chegar, e lá na nave vá.